Tem muita gente que trabalha todos os dias, faz entrega, vende produto, presta serviço, corre atrás para fechar as contas do mês e mesmo pagando as dívidas em dia, costuma encontrar às vezes as portas de crédito quase sempre fechadas, os juros difíceis de encarar. E aqui no estado, para se ter uma ideia, 3 em cada 10 trabalhadores ocupados estão na informalidade. E, ao mesmo tempo, o número de brasileiros endividados segue crescendo. Já ultrapassa 20 milhões de inadimplentes, segundo a Serasa. E a gente acompanha também regionalmente, até localmente, Exato. quase metade da população de Campinas Com dívidas. Com dívidas, né, Felipe? E valores cada vez maiores das dívidas. E é esse o ponto que chama mais a atenção. Agora, o governo federal lançou uma nova etapa do programa voltada justamente para quem nunca esteve no centro das políticas de crédito. O trabalhador informal que está pagando as contas em dia, mas precisa de uma ajuda para reorganizar o orçamento ou financiar o projeto. É o Desenrola, né? A promessa é oferecer condições mais vantajosas e evitar que essas pessoas entrem na inadimplência. E a gente está em contato com a economista José Rita Moreira para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse novo programa, né, que é chamado nessa iniciativa de política de prevenção da inadimplência. E entender, na prática, José Rita, o que muda para o trabalhador informal que paga as contas em dia, mas tem essa dificuldade para acessar o crédito, né? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Sandra e Felipe, nós estamos no saco de bondades, né? Normalmente, ano político, a gente costuma dizer que o governo abre o saco de bondades para poder privilegiar a sociedade, a população e, claro, temos que tirar proveito disso, tá? Uhum. A primeira etapa do programa Desenrola Brasil, ele atingiu de 72 milhões de pessoas que estavam inadimplentes, apenas 15 milhões aderiram ao plano, ou seja, perto de 20% disso, tá? Agora, essa nova etapa é procurar atender aqueles informais que têm maior dificuldade de acesso ao crédito, que não conseguem efetivamente uma garantia real ou algo realmente que possa ser oferecido para reduzir taxas de juros. Então, naturalmente, tem uma taxa de risco maior, logo os juros são maiores. Uhum. Mas, aproveitando este momento também do saco de bondades, o governo quer privilegiar e permitir que essas pessoas tenham também uma situação um pouco melhor, né? Possa realmente ter juros menores. E isso pode estar acontecendo neste momento agora, viu, Sandra? E aí tem o programa pensando em quem já pagou pelo menos 4 parcelas em dia, né? Não tem atraso nos últimos 3 meses. Esse perfil, Zé Rita, representa realmente um consumidor de menor risco para os bancos? Ô, Sandra, esse pessoal tem que ser muito valorizado, viu? Porque pagar 4 parcelas significa que a pessoa tem interesse em pagar. Se ela ficar inadimplente, não é por vontade, é por alguma contingência que possa ocorrer. Então, essa pessoa interessa. E essa referência de 4 parcelas pagas, com certeza vai ser levado em conta e esse tem maiores facilidades de conseguir obter este benefício aí caindo juros de 5, 6, 8% para 1,99, que é altamente vantajoso, viu, Sandra? É vantajoso mesmo? Como é que a gente pode entender essas comparações, né, dos percentuais? Aí você falou de 5, 6 para quase 2%. Se isso realmente é vantagem, né, para esse consumidor, para esse empreendedor? Perfeito, Sandra. A questão é fazer conta, né? Assim como você vai fazer as compras aí, e você quer comprar um produto, você vai sair no mercado procurando o melhor preço, vai gastar sola de sapato e ver quem tem o melhor preço para aquele produto. Não é diferente nesse momento. Por quê? Porque você tem uma taxa de juros que você está pagando atualmente, você vai comparar com outras taxas de juros que você vai passar a pagar, e esse teu histórico de bom pagador vai permitir você entrar nesse programa, logo ter melhores condições. Então, como eu disse, você pode sair com as taxas atuais que chegam até 8, 9% ao mês, para uma taxa de 1,99, altamente atraente, viu, Sandra?
Agora pensando, ô José, com relação ao trabalhador informal, a gente sabe que o trabalhador informal tem uma renda muito variável, e aí como é que ele consegue assumir uma nova parcela sem comprometer o orçamento? Perfeito, Felipe. Essa é uma pergunta bem tradicional em ambientes como esse aí. E a pergunta foi muito feliz, tá? O que que uma pessoa deve fazer? Ela tem um ciclo variável. Tem mês que entra mais dinheiro, outro menos dinheiro e tal. Como é que eu vou me programar para não ficar inadimplente? O ideal é que você tome por base aqueles meses que entra menos dinheiro na sua conta, tá? Então, por exemplo, historicamente, sei lá, janeiro e julho. Meses de férias é menos movimento, então entra menos dinheiro. Ok. Com a renda desses meses de janeiro ou julho, eu consigo pagar? A parcela representa mais de, por exemplo, 30% da minha renda, e esse é o limite, né? Não pode passar disso. Se ficou abaixo, ótimo, resolvido. Você tem condição de assumir, pode assumir essa dívida, porque você conseguiu equilibrar no pior mês do ano para você de rendimentos, você teve condições de honrar aquilo. Então, pode fechar, você vai conseguir fazer o pagamento. E o programa, Zé Rita, também tem a possibilidade de obter crédito adicional, além da renegociação da dívida original, né? Existe algum ponto de atenção para esse caso? Sem dúvida, ô Sandra, porque tudo que vem muito fácil é muito complicado, né? Tudo bem que o governo queira fazer o saco de bondades aí, facilitar a sociedade, e independente da origem, se é vantajoso, vamos aproveitar. Nada contra isso aí, entendeu? O problema é a pessoa se animar e acabar se endividando acima da sua capacidade de pagamento. Isso é muito comum, viu, Sandra? Porque a gente tem. É importante dizer o seguinte: ter dívidas não é problema. Todo mundo tem dívidas que consegue pagar, não tem problema nenhum. Isso é uma cultura nossa. O problema é inadimplência. Ou seja, desculpa, você compra e não tem condição de pagamento. Aí você entrou num risco grande. Aí sim você vai ser taxado, Serasa, vai perder crédito. E esse público que nós estamos falando aqui, que é o público dos informais, ah, o banco ele faz a seguinte análise: qual é o risco que eu tenho de não receber? Se a pessoa é um empresário, se é uma pessoa que tem carteira assinada, se é um aposentado, ele tem uma receita recorrente. Se ele é um autônomo, por exemplo, a receita dele é variável, então eu não tenho nada de garantia. Logo, a taxa de risco vai ser maior, a taxa cobrada do empréstimo vai ser maior, e aí sim o programa entra como vantagem, porque ele permite que você tenha uma taxa menor aí na faixa de 1,99. Como foi recém-lançado, ainda precisa acompanhar, né, como vai ser essa busca por crédito, como é que os bancos também vão oferecer essas possibilidades, né, para os empreendedores. Zé Rita, muito obrigado por estar com a gente, tirar nossas dúvidas e até uma próxima. Muito obrigado, Sandra, pela oportunidade, Felipe. Estamos com saudade aqui em Ribeirão Preto de você, viu, Sandra? Precisa voltar para cá. Obrigada, Zé Rita. Podemos fazer conexões. É isso. Falamos. Até. Valeu, Zé. 10 e 1. Surge uma nova oportunidade.